Olá! Vamos falar da importância do autoconhecimento para o controle do peso e das doenças? Quero começar falando sobre 6 pontos importantes para a gente ter este autoconhecimento. O primeiro ponto é você conhecer, identificar o seu temperamento. Em um vídeo passado eu falei sobre as características de cada temperamento e quais são eles. Gostaria muito que vocês fossem até lá e assistissem um pouquinho mais sobre cada temperamento e as suas características, tanto positivas quanto negativas. Essas características a gente nasce com elas, que dão origem ao nosso temperamento. É algo genético, é algo biológico, mas que ao longo do nosso desenvolvimento humano a gente consegue modificá-los, fazendo com que as características positivas se tornem mais evidentes e as negativas a gente consegue silenciá-las e até mesmo tirá-las da nossa vida. Bom, o segundo ponto importante também é a gente analisar os nossos comportamentos, como reagimos a determinadas situações, o que falamos em determinadas situações, como nos expressamos tanto verbalmente como fisicamente, o que fazemos frequentemente na nossa vida. Então é muito importante a gente observar o nosso perfil comportamental alinhado sempre ao nosso temperamento. Bom, o terceiro ponto importante é a gente observar, refletir sobre os nossos pensamentos, principalmente aqueles sabotadores, aqueles que não nos fazem evoluir e que nos fazem muito mal, geram desconfortos. Então, observar o que vem à nossa mente. Quais são as situações que promovem determinados pensamentos? O que eu penso frequentemente com relação a determinadas situações? O que elas promovem, né, ao meu cérebro, à minha mente? De imaginar ou até mesmo de pensar, criar imagens significativas que promovem sensações desagradáveis e que me fazem estagnar e não evoluir. O quarto ponto é a gente observar essas emoções que vêm junto com estes pensamentos ou vice-versa. Quando pensamos e temos essas emoções como tristeza, irritabilidade ou até mesmo medo. São várias emoções que podem ser uma ou mais de uma ao mesmo tempo. Ou também quando sentimos estas emoções e depois paramos para refletir no que pensamos, porque às vezes sentimos primeiro e depois pensamos, ou pensamos primeiro e depois sentimos. Então, quais são essas emoções? Por que eu estou sentindo isto neste momento? No que eu estou pensando neste momento? Então, este seria o quarto passo: observar estas emoções e também observar se ocorrem manifestações físicas, manifestações corporais, como taquicardia, tremores, dores no peito. Então, a gente precisa identificar tudo isso, por isso que é tão importante nos observarmos mais, para que a gente consiga ter este autoconhecimento. O quinto passo é a gente observar essas situações. Que ambiente eu estou que está me causando essas emoções e estes pensamentos? Quais as pessoas que eu estou me relacionando que estão fazendo com que eu sinta isso e pense desta forma? O que eu estou ouvindo?
O que eu estou fazendo para que estes pensamentos e essas emoções se manifestem com mais frequência e que me sabotam? Então, este é o quinto passo: analisar situações, ambientes, pessoas, atitudes que você está tendo e convivendo para que você consiga identificar de uma forma mais rápida. Bom, o sexto, né, ponto que eu digo que é um ponto mais profundo, que a gente precisa por muitas vezes procurar uma ajuda de um profissional para que ele consiga nos conduzir, né, para que ele faça com que a gente se entenda de uma maneira mais leve e talvez mais rápida também, que é o profissional que nos ajuda a entender, né, como o nosso cérebro se manifesta, como os nossos pensamentos se formam, como nossas emoções são manifestadas, que é o psicólogo, tá? Então, o psicólogo ele pode ajudar muito vocês a entender, a se entenderem melhor, ter esse autoconhecimento que é tão importante. Mas por muitas vezes também a gente consegue em um momento de silêncio, de reflexão, de meditação, a gente consegue nos entender, a gente consegue identificar, né? Quais são as crenças que temos, que são tão enraizadas dentro de nós. Crenças essas que a gente vai adquirindo ao longo do nosso desenvolvimento, da nossa criação, pelos nossos pais, com o convívio de pessoas, né, que são mais próximas de nós, como os nossos amigos, irmãos, os ambientes que frequentamos, que manifestaram essas crenças dentro de nós e que é algo muito significativo, porque a gente sempre acreditou na nossa infância, na nossa adolescência, que aquilo era o certo, porque os nossos pais passaram isso para nós, porque alguns amigos sinalizaram isto e que nós processamos que era importante para nós. Então a gente precisa reconhecer essas crenças para ver até que ponto elas estão sendo saudáveis para nós, estão sendo funcionais e não estão sendo crenças disfuncionais, né? Que geram pensamentos e comportamentos também que não fazem a gente evoluir como pessoa e que nos fazem muito mal, tá? Então, observando essas crenças, fica mais fácil também da gente conseguir ter este autoconhecimento. A gente diz também que existem algumas crenças, né, que vêm de um fundo mais profundo, um nível mais profundo, que são emoções mais fortes, né, que vêm de sentimentos mais enraizados dentro de nós, que eles são ativados com mais frequência também e que a gente não consegue tirá-los totalmente da nossa vida, porque são lembranças, memórias muito fortes, como os esquemas. Esses esquemas são gerados principalmente na nossa infância, na nossa adolescência, geralmente por alguns traumas e traumas talvez muito fortes que aconteceram com nós em alguns momentos, né, da nossa vida, ou até mesmo em um momento único. Então, por isso que é tão importante vocês terem também um acompanhamento, caso isso tenha acontecido, né, um acompanhamento sério de um profissional também. Bom, o que é importante a gente analisar, né, com que frequência esses esquemas são ativados? Através também de situações, através de pensamentos, através também dessas emoções que surgem. Então, a gente precisa identificar. Por muitas vezes também as crenças, que a gente fala que são divisões mais macros, que são
adquiridas com o nosso desenvolvimento, com os nossos pais, amigos, familiares, né? Elas são mais fáceis da gente modificar, tá? Da gente criar até mesmo uma neuroplasticidade, a gente construir novas crenças em cima daquelas que a gente achava que eram verdadeiras. Então a gente modifica essas crenças e a gente consegue silenciar aquelas que não são tão produtivas para nós no momento atual. Agora as crenças que são mais enraizadas, né, que a gente fala que são os esquemas que vêm de um fundo mais emocional, de memórias mais profundas, lembranças mais profundas, a gente não consegue tirá-las. Então, sempre elas vão ser ativadas em determinadas situações, né? Mas a gente consegue amenizá-las, a gente consegue até mesmo tranquilizar quando a gente começa a identificá-las e a gente começa a trabalhar em cima disso com relação aos nossos pensamentos. De que forma a gente pode modificar esses pensamentos para a gente conseguir lidar melhor com esta situação, né? Que até então nos prejudicava tanto, tá bom, gente? Então, o que acontece com relação às crenças também, tá? E que eu falo de uma forma geral, por muitas vezes a gente tem que observar o nosso temperamento para a gente conseguir também ter essa questão também do conhecimento, né? Por que ela me afetou tanto? Aquele acontecimento gerou essa crença em mim, porque é tão forte dentro de mim que para o meu irmão não teve tanta importância. Porque o meu temperamento talvez seja um temperamento mais sensível, que para mim foi muito forte e para o meu irmão nem tanto, entendeu? Então, por isso que a gente tem que associar sempre também ao nosso temperamento. Bom, estes são os 6 passos muito importantes para o nosso autoconhecimento. Observando, então, o nosso temperamento, as suas características, observando os nossos pensamentos, que são até mesmo sabotadores, que nos prejudicam muito, observando as nossas emoções, que podem causar também problemas físicos, que a longo prazo geram problemas, geram doenças também, tá? Temos que observar as situações também que fazem com que sejam gatilhos para que isto aconteça. Então, para que a gente consiga identificá-los, que a gente consiga evitá-los também, né? Observar as nossas crenças com a ajuda de um profissional ou até mesmo com a gente estando em um momento mais de silêncio, de reflexão e de meditação. A gente consegue também ter este autoconhecimento. A gente consegue, por nós mesmos, ter a compreensão de tudo aquilo que está acontecendo com nós, por que funcionamos desta forma, né? Mas isso exige de nós também momentos, né? Que nos dedicamos para isto, para que a gente consiga nos entender melhor e, consequentemente, ter este autoconhecimento de uma forma leve, de uma forma que não nos prejudique. Por isso que é tão importante a gente se conhecer para ver até que ponto a gente precisa ou não de um profissional especializado, tá? Bom, agora eu quero falar para vocês, eu quero citar, na verdade, um exemplo, tá? Para que a gente consiga ligar, né, todos estes pontos para que possa fazer sentido para vocês, tá bom? Bom, eu vou falar de uma pessoa fictícia que não existe, tá? Mas vamos pensar que essa pessoa, ela tem problemas com relação ao controle do seu peso, porque ela sempre está oscilando na balança, ela não consegue estar controlando este peso, ela vê que
ele aumenta e por muitas vezes ele diminui, mas não consegue manter uma frequência nesta perda de peso também, tá? E ela já tem algumas doenças instaladas, doenças que a prejudicam muito, que ela sente sintomas físicos e até mesmo mentais, tá? Então, esta pessoa é uma pessoa melancólica, ela apresenta um temperamento com características do melancólico, tá? E essa pessoa, sendo melancólica, ela tem as características negativas do melancólico, porque a gente sabe que todo temperamento existe também características positivas, mas agora a gente vai falar das negativas, tá? Só para vocês observarem o quanto isso a prejudica. Então, por exemplo, essas características do melancólico que são negativas, que é a inflexibilidade, tá? Ela não é flexível. Essa pessoa é pessimista e sempre apresenta uma característica, tá? De infelicidade, de tristeza. Bom, essa pessoa sendo melancólica e com essas características também negativas, ela apresenta os seguintes pensamentos frequentemente, que são pensamentos sabotadores. Ela observa que na sua mente vem sempre o pensamento de que ela não está sendo valorizada, que ela não está sendo vista, que as pessoas não acreditam nela. Então, ela tem também emoções muito negativas, como irritabilidade, quando gera este pensamento, e também a tristeza, que por muitas vezes ela vai até mesmo alimentando este pensamento e essas emoções vão ficando de forma contínua e que por muitas vezes que vai piorando o seu estado físico e mental com relação tanto ao peso quanto também às suas doenças físicas e mentais. Bom, então falamos sobre o temperamento que promove também estes pensamentos e também a essas emoções, tá? Então são os 3 pontos primários. Depois a gente pensa nas situações que promove estes pensamentos e essas emoções. Quais situações esta pessoa está sempre em contato? Situações em ambientes que causam estas sensações, com pessoas que fazem com que ela sinta tudo isto. Então é muito importante que ela tenha noção da onde ela está, com quem ela convive, onde ela frequenta, para que ela consiga identificar que situação a leva também a fazer com que ela tenha esses pensamentos e também emoções repetidamente, que a prejudicam tanto na saúde total quanto física e mental, tá? Então, observou temperamento, observou pensamentos, observou também emoções e situações, tá? Bom, a gente também tem que pensar quais são as crenças que essa pessoa tem, que ela adquiriu no seu desenvolvimento desde criança até a sua adolescência. Se foi uma crença macro, né, do seu desenvolvimento, do seu contato, da sua educação com seus pais, amigos, familiares, cuidadores, enfim, né, de todos os ambientes que ela frequentou, ou se foi algo mais profundo, como os esquemas, como eu disse para vocês, tá? Que é algo que aconteceu de um trauma de forma isolada, ou de traumas, mini traumas que foram acontecendo ao longo do seu desenvolvimento, que ocorre na infância e na adolescência, tá?
Bom, ela reconhecendo isto, né, praticamente esses 5 pontos, fica mais fácil de identificar o seu comportamento. Por que ela se comporta assim? O que está acontecendo para ela se comportar assim? Então, ela já identificou que o temperamento dela tem essas características que não ajudam muito, tá? Ela já identificou as suas crenças, ela já identificou o que gera o temperamento e o que gera as crenças para dar origem aos seus pensamentos e emoções, né? Então, ela tem o seguinte comportamento. Por exemplo, ela foi em um ambiente que ela já fica um pouco tensa, né? Ela foi palestrar, por exemplo, tá bom? Foi a trabalho. Ela chegou naquele evento, ela palestrou e as pessoas ficaram mudas só a observando e só a ouvindo. Ela olhou para aquelas pessoas e ela não teve um contato visual, na cabeça dela, ela não teve um contato visual muito agradável, porque ela não sabia e não soube identificar o que eles estavam pensando. Então, criou nela, através da sua crença, através do seu temperamento, criou nela um pensamento que as pessoas não estão gostando, as pessoas não estão me valorizando, as pessoas não estão reconhecendo o meu trabalho. E assim, consequentemente, ela ficou muito irritada, gerando manifestações físicas nela, desconfortos como taquicardia e tremores. Depois da irritabilidade forte, ela sentiu uma tristeza profunda que gerou um desconforto, gerou um desconforto no seu peito, tipo um aperto, e que isso foi deixando ela com uma baixa energia, tá, gente? Então, o que ela procurou depois deste evento, desta situação? Ela procurou um suporte, ela procurou algo que aliviasse essa tensão dela, como se fosse algo que ela merecesse, porque ela sofreu tanto naquele evento, ela se frustrou tanto e que ela está alimentando ainda esses pensamentos, né, sabotadores, essas emoções também negativas, e ela precisa se refugiar para algum lugar. Então a fuga dela, tá? É o alimento. Então ela chega na casa dela, ela quer abrir a geladeira, ela quer abrir os armários e ela quer comer aquilo que a agrada, que ela tenha a sensação de conforto, que ela tenha a sensação que eu mereço, porque eu fiz tudo aquilo, eu não fui reconhecida, mas eu quero me agradar. Eu mereço. A crença foi de não reconhecimento, porque ela também é uma pessoa melancólica, né? É uma pessoa pessimista, é uma pessoa que não enxerga o lado positivo da situação. Tipo, não, as pessoas também, elas não me olharam da forma que eu gostaria que elas me olhassem, elas não me elogiaram da maneira que eu gostaria que elas me elogiassem. Não tem problema, pode ser que elas tenham gostado, mas elas não puderam se pronunciar, né? Até mesmo a empresa, né, uma empresa muito fechada, que elas tinham que ficar mais caladas, não podiam, até mesmo no tempo, elas não podiam também ficar falando muito, porque foi até mesmo uma ordem, né? Algo que elas, na verdade, não puderam fazer. Mas eu fui muito bem, eu fiz o meu melhor. Mas como é uma pessoa muito negativa, pessimista, já tem essa crença também do não reconhecimento por algum motivo, né, que ela viveu no passado dela, ela não consegue enxergar isto. E aí ela se pune. Aí ela procura algo para compensar. E a fuga dela é o comer. E ela come, come, come até pensar que está bem, porque no momento, na hora que a gente ingere, principalmente os alimentos mais palatáveis,
mais saborosos, a gente tem aquele sinal, né? Uma questão hormonal de que estamos também muito bem. Só que isso é muito passageiro. E aí vem a frustração novamente do que ela comeu, do que ela fez que se prejudicou. Ela se pune, ela gera mais desconforto na parte também emocional. Ela pode gerar uma crise maior também no seu problema de saúde. E aí vira uma bola de neve, porque ela se culpa e ela fala também agora eu vou comer mesmo porque não deu certo, eu fiz tudo errado. Então, gente, é muito profundo tudo isso, tá? Então, por isso que a gente precisa ver a raiz do problema, a gente precisa identificar como nós funcionamos, por que funcionamos desta forma, porque por muitas vezes está no nosso subconsciente e a gente nem sabe o motivo, porque também não paramos para refletir, para ter este autocuidado com nós mesmos, de nos permitir nos enxergarem melhor, né? Estamos sendo muito superficiais. Então, vamos tentar focar nisto para que a gente consiga avançar e evoluir. Eu quero vir com mais vídeos falando sobre isso, dando exemplos também, tá? De temperamentos com relação às crenças também, o que pode acontecer também com relação à nutrição, com relação também ao descontrole do peso, com relação ao descontrole também dos sintomas, né? De doenças que poderiam muito bem serem silenciadas, mesmo que sejam crônicas, a gente consegue silenciar esses sintomas para que a pessoa viva melhor, de maneira mais leve, que tenha uma longevidade muito boa, saudável e alegre, feliz. Então era isso que eu queria passar para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.